Muito boa tarde, estimado telespectador. Boa tarde aos internautas que nos acompanham a partir das plataformas digitais do Mosefo Young Leader. Estamos no ar para mais uma sessão de conversa. Vamos, num dia em que estamos a refletir sobre empreendedorismo, focar a nossa atenção agora para o empreendedorismo corporativo. Liderança para empreender é o tema da nossa sessão de agora e vamos, ao longo dos próximos minutos, refletir sobre como as empresas podem criar condições para que os jovens possam crescer dentro das instituições, possam inovar, possam trazer novas formas de fazer diversos tipos de trabalho e fazer crescer as instituições. Vamos contar com dois oradores neste painel, um que vai nos dar as orientações gerais sobre como os jovens devem se comportar e se preparar para poder crescer dentro das instituições, mas também vamos contar com, portanto, um exemplo de um caso de sucesso, um jovem moçambicano que é exemplo quanto a esse aspecto. Passo a seguir a apresentar os meus painelistas. Começo por Samuel Andrisse, está a falar a partir da Bélgica, pelas plataformas digitais. A internet nos permite este contacto hoje em dia. Permita-me fazer a apresentação. Samuel Andrisse é especialista em recrutamento e autor do livro Be Ready for Your Next Job Interview. É residente há 7 anos no Reino da Bélgica, onde desenvolve várias atividades. Esteve à frente da criação da Kensley Recruitment. Em Moçambique, foi diretor do Departamento de Recursos Humanos da Internet Solutions, integrou o Departamento de Gestão de Recursos Humanos do Porto de Maputo e prestou serviços de consultoria em processos de gestão e de recrutamentos humanos. Eu não vou dizer tudo, vou deixar alguns aspectos aqui para que o Samuel possa partilhar conosco a sua experiência. Eu volto a si daqui a pouco, Samuel. Passo a seguir a fazer a apresentação do meu orador em estúdio, Nadir Ahmad. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Eduardo Mondlane, ingressou na Vale como estagiário em 2012, na área VP Moatice em 2013. Efetuou e assumiu o cargo de supervisor de, portanto, manutenção industrial em 2014, incrementou a gestão e a manutenção do vagão e controle de instrumentos de gerência e manutenção, mas eu vou deixar outros aspectos do seu currículo, Nadir, para que possa nos apresentar e também contribuir para inspirar os jovens. Se calhar mencionar aqui que atualmente exerce as funções de gerente de pátios e terminais e administrador de carga geral, portanto, na Cala Logistics. Vou voltar a si, Nadir, mas permita-me iniciar pelo Samuel. Samuel, muito obrigado por ter aceito o convite para falarmos sobre empreendedorismo corporativo aqui no Mosefo Young Leaders. A primeira questão que lhe coloco, Samuel, é como é que é possível inovar, empreender dentro das instituições? Como quem trabalha com orientação vocacional, trabalha com desenvolvimento de carreiras, que espaços, que oportunidades os jovens têm para inovar dentro das instituições? Muito obrigado pelo convite e muito boa tarde a todos que nos assistem. Respondendo à sua pergunta, os jovens, as pessoas que trabalham nas empresas têm um papel importante no sentido de que elas têm que tomar e saber quais são os profissionais. E depois é verdade que é preciso que as empresas também tenham um plano de desenvolvimento para o trabalhador, o que é importante para lhes incentivar e dar-lhes para crescer. Pois, muito bem, eu penso que vamos voltar ainda a si, Samuel, vamos só melhorar aqui a qualidade da nossa comunicação. Nadir, eu fiz aqui alguns apanhados do seu currículo, mas ingressou na Vale em 2012. 2012 a esta parte passam 8 anos e foram 8 anos de um percurso de crescimento quase que anual. O que é que pode partilhar conosco sobre estes últimos anos de um jovem que se destacou dentro de uma instituição, de uma empresa internacional? Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Mosefo, ao Grupo Soico e à Vale pelo convite.
De facto, em 2012, né, eu recebi a proposta para ingressar no Grupo Val como estagiário, sendo que eu já estava no emprego na área de construção civil e que era efetivo nessa companhia. E foi um desafio, né? A vida é feita de escolhas. E eu fiz uma escolha de aceitar ingressar neste Grupo Val, né? Porque conhecia a dimensão da companhia, né? E sabia também das oportunidades que essa companhia ela oferece aos jovens. Então, como estagiário, aceitei o desafio, saí de Maputo para Moatize, onde fiquei lá cerca de 6 meses vivendo num acampamento, né? Sozinho. Então, quando eu aceitei este desafio, eu tinha um propósito, né? Eu tinha um objetivo e eu conhecia a empresa onde eu ia trabalhar, né? Então, foi com esse pensamento de que abracei este desafio, este convite, e fui me meter lá em Moatize, né? Na mina, trabalhando na área de manutenção de linhas férreas, né? Que é uma parte do meu percurso estudantil, né? E cheguei lá, né? Com muito desafio, né? A Val estava a começar na área da manutenção de linhas férreas, então com muito desafio e apoio, obviamente, do meu líder imediato, que também, por sinal, é moçambicano, né? Nós começamos a construir esta área que é a manutenção de linha férrea. Em 2013, como foi bem referenciado no início, eu recebi o convite para poder fazer parte do quadro da Val Moçambique e tive a oportunidade de ascender na posição, né? Primeiro de estagiário para engenheiro efetivo, né? Engenheiro de manutenção, e nesse mesmo ano tive a oportunidade de abraçar a liderança, né? De uma forma interina, mas com todo o acompanhamento do meu líder, né? Que ele foi um coach para mim, e com todo o acompanhamento do RH, né? Que é para termos a capacitação, a formação, a maturação, né? Porque, obviamente, eu era um jovem, né? Que nunca tinha experimentado uma carreira de liderança e que um ano após ter ingressado numa empresa do tamanho da Val, é proposto a ele abraçar o cargo de liderança. Então foi assim que eu abracei o cargo de liderança e que continuei por este cargo, né? Mas isso já por gosto, né? Por amor a esta posição. Não pela posição em si, mas pelo que a posição nos oferece, que é lidar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de motivar as pessoas, eu gosto de ser uma inspiração para as outras pessoas. Então foi isso que me motivou, né? Então, basicamente... Falou aqui de dois aspectos muito importantes que eu gostava de ouvir o Samuel a comentar sobre esses aspectos. O Nadir falou de propósito, falou de conhecer a empresa para a qual ia trabalhar. Como quem trabalha é orientar para o desenvolvimento de carreiras. Samuel, o que é que pode nos dizer sobre estes dois aspectos fundamentais, que é quando o jovem decide abraçar um desafio, abraçar uma instituição, saber o que quer e saber onde vai trabalhar? Olha, é super interessante o que disse Dir. A parte mais importante do trabalho, e é uma das coisas que preciso imenso fazer, porque é aí onde a gente sente que realmente a gente pode ajudar os a poder saber o que quer fazer no nosso profissional. É a primeira arma que nós temos para querermos. E ao ouvir Nadir falar, dá para ser que ele faz. Nadir começou também por falar sobre os objetivos que ele tratou e no que concerne a colher a empresa, esse ainda é o aspecto importante. Por quê? Porque mesmo quando eu dou coaching sobre entrevistas,
como é, por exemplo, o que vem no meu livro. Não conhecemos a empresa que vamos integrar, é difícil sabermos o que nós queremos e o que nós vamos aportar a essa empresa. E no caso de NIR é um exemplo fantástico a seguir, e é realmente importante que a gente conheça a empresa, que a gente saiba onde é que nós queremos em termos profissionais. O Nadir falou-nos de ter saído de um posto fixo para começar a estagiário. Isso é sinal de objetivos sérios, concretos, profissionais e sobretudo estudou como é que seria a progressão da empresa. E o exemplo fala sim, ele é perfeito. Pois, e muitas vezes levanta-se muito o aspecto, o Nadir partilhou aqui a experiência de entrar em 2012 como estagiário, em 2013 ter sido convidado já a assumir um cargo de liderança. Isso demonstra alguma flexibilidade, espírito de confiança por parte da instituição no jovem. No trabalho que o Samuel e a empresa têm feito, a constatação é que, na maior parte das instituições, há este ambiente de confiança rápida nos jovens. Qual é o cenário que tem caracterizado as nossas instituições? Olha, o cenário é realmente o contrário. Organizar de que seguiram o Nadir, porque esse aqui é um dos maiores problemas de liderança. Nós trabalhamos em recrutamento, nós podemos fazer um bom regulamento, mas depois metemos um trabalhador numa empresa em que não tem a sorte de encontrar que o Nadir conseguiu encontrar na Vale. Então, a questão de liderança é extremamente importante. Os líderes que receberam o Nadir conseguiram perceber desde o princípio o tal que ele representa e puderam lhe dar o apoio necessário para poder desenvolver. Há em algumas empresas um plano de desenvolvimento nesse sentido, mas já também a importância de termos não só o plano institucional, mas líderes que conseguem perceber qual é realmente o seu trabalho. O trabalho dos líderes é exatamente esse. Os trabalhadores e poder-lhes fazer bem, fazer-lhes crescer na empresa. Conseguir, no que o Carnaval e o Nadir fez perceber que eles fazem uma espécie de acompanhamento em termos de formação, de acompanhamento, e que existe esse plano institucional que é manifesto. Mas é preciso dar os meus parabéns ao gestor, porque esse sim é que exerceu um papel extremamente importante. Muitos gestores não agem. Pois. Nadir, falamos aqui de um aspecto fundamental e que é o foco do nosso tema, que é a liderança que nós temos nas instituições e até que ponto isso influencia para nós, como jovens, termos ou não espaço para crescer. No seu caso em concreto, foi uma questão de ecossistema existente na empresa para facilitar o crescimento da juventude, a juventude que inova, que empreende, ou a abordagem que o Nadir fez foi de engajamento e esforço pessoal para, independentemente do ambiente existente, chegar onde queria chegar? Bom, eu acho que estes dois aspectos eles têm de andar juntos, né? Independentemente da empresa, da companhia, ter ou não esse processo, todo jovem tem a obrigação de dar tudo de si. Tem a obrigação de querer ser melhor do que ele foi no dia anterior. Eu tenho dito isso a vários colegas meus, que é importante que dentro da companhia, eu já vou responder a outra questão, né? Dentro da companhia é importante que haja uma disputa entre colegas, né? Uma disputa sadia, né? Porque isto faz com que eu queira ser melhor. Isso faz com que eu me desenvolva a cada dia, né? Eu busco conhecer mais, eu busco aprender mais, e é necessário que os jovens tenham esse princípio. Eu vou falar um pouco da Vale e das empresas da Vale, onde eu estou, né? Que é a Nacala Logistics. Quanto a esta questão de dar espaço para os jovens crescer, a Vale e a Nacala Logistics têm isso como política. Tem muita oportunidade para os jovens crescerem,
tem um processo de formação, de capacitação, de identificar potenciais líderes, né? E esses potenciais líderes, eles passam também por uma capacitação em matéria de liderança. Então, falando da Vale e das empresas do grupo, né, que é a Nacala Logistics, há sim essa abertura. Há tanto essa abertura que na Nacala Logistics, do lado de Moçambique, nós temos 90% da nossa liderança jovens moçambicanos. Então, só isso já mostra o quão a empresa está comprometida em promover jovens e, em particular, aos jovens moçambicanos. Samuel, eu volto assim para pegar no aspecto fundamental. Em Moçambique, antes de rumar para a Bélgica, foi diretor do Departamento de Recursos Humanos da Internet Solutions. Com base nessa experiência em gestão de recursos humanos, passou também pelo Porto de Maputo, prestou também consultoria em recursos humanos. Que papel departamentos como recursos humanos devem desempenhar na criação do ecossistema para que o jovem possa sentir a abertura para poder dar ideias inovadoras, para poder pensar diferente, para poder quebrar pensamentos ou modelos estáticos de fazer negócios, de implementar o trabalho que a empresa faz. Que programas, que estratégias departamentos como estes devem desempenhar dentro das instituições para potenciar o desenvolvimento do jovem e com isso contribuir para o crescimento da própria empresa? Olha, para começar, eu diria que é preciso que tenhamos trabalhadores que tenham vontade de crescer nas empresas. Isso também é primordial. Mas depois é preciso assumirmos que as empresas têm que criar um programa. Quando eu vejo o que o Nadir está a dizer, é que a Mozal tem um programa de desenvolvimento do seu capital. Na Internet Solution, quando nós trabalhamos, não tínhamos ainda esses programas. Era uma empresa que estava a avançar no mercado americano e já tinha desenvolvido no Sul, mas no mercado americano era nova e não tínhamos um programa de desenvolvimento. E contrariamente ao Porto de Maputo, na altura que eu no Porto de Maputo verifiquei que no princípio tínhamos mais gestores estrangeiros, mas a uma certa altura começou a ser muito mais gestores moçambicanos e percebeu-se mesmo no nível de ativação dos trabalhadores, eu mesmo me sentir mais motivado para trabalhar na empresa e vimos os colegas já a sentirem-se mais confortáveis a trabalhar na empresa, porque agora temos, e penso que continuo mesmo, o mesmo CEO, o Osório, tínhamos um programa de desenvolvimento. Tive a sorte de ter sido coachado, diz assim, por um excelente gestor de recursos humanos que é o senhor João Cunha, e que também tem essa vertente, apoiar os trabalhadores, ver como é que os trabalhadores podem ver. Ainda não é uma prática, diria assim, ao nível das nossas instituições, não falo sempre de Moçambique, mesmo no nível da Bélgica, mas o papel dos recursos humanos é primordial. Nós temos que trabalhar com as pessoas. O nosso rol é fazer com que as pessoas se sintam bem na instituição e que poder despertar nas pessoas a vontade de crescer e de se sentir mais forte no desenvolvimento da empresa. O desenvolvimento de qualquer instituição, que sejam PME, que sejam grandes e pequenas empresas, é virado inicialmente para bons recrutantes, para pessoas que são capazes de querer desenvolver. Então, o Departamento de Recursos Humanos ele tem um papel é extremamente importante nessa vertente. Eu gostava agora de direcionar a nossa conversa para um âmbito mais do esforço individual do próprio jovem, do próprio profissional dentro da instituição. Existem duas dimensões de análise desta questão do empreendedorismo corporativo, que é, em primeiro lugar, o aspecto que mencionávamos agora, que é a criação de condições de ambiente institucional para que
o jovem possa crescer, mas também existe a componente do próprio jovem. E isto penso que parte desde logo pelo curso que nós escolhemos fazer e que vai em algum momento, se calhar, influenciar a entrega, o amor pela carreira que nós iremos ter. Até que ponto isto é crucial, escolher um bom curso, escolher o curso da área em que nós temos mais vocação, temos mais talento, até que ponto isto influencia para o profissional que nós seremos, para as boas ideias que nós poderemos ter para que possamos contribuir para o crescimento da instituição em que estamos? Olha, isso é extremamente importante. Eu vou lhe dar exemplo de uma coisa que me pareceu um pouco bizarra quando eu cheguei na África. Mas para fazer um curso, mesmo que seja jardineiro, as pessoas pagam uma entrevista. Isto por quê? Porque a ideia é colocar alguém que seja apaixonado por uma certa área e que faça o trabalho nessa mesma área e que se sinta completo em termos de como pessoa e profissional. A escolha do curso é extremamente importante. Eu tenho trabalhado com alguns jovens que, a parte que vêm trabalhar, que vêm fazer estudos na Europa, e tenho discutido com eles sobre essa questão de escolha do curso. A parte das pessoas escolhem o curso porque o pai ou a mãe faz o mesmo e depois já se pretende. Mas é extremamente importante porque é a partir daí que a gente começa a trabalhar na área que a gente tem paixão. Eu tenho paixão em trabalhar com pessoas. Estou a dar um exemplo de mim mesmo. Tenho paixão em trabalhar para pessoas. Então, o que eu faço todos os dias de manhã é como se eu estivesse a brincar. Eu vivo daquilo que é paixão. Então, a escolha do curso tem um papel primordial no desenvolvimento de qualquer outra pessoa, qualquer pessoa. Ainda ontem discutia com uma das nossas conterrâneas que está em Vietnã, que está a fazer agricultura e que quer ir para Maputo. Ela pensa duas coisas. Gosta do que está a fazer, que é o curso de agricultura, mas não quer trabalhar para ninguém. Então, quer trabalhar, quer empreender. Então, perguntava como é que eu podia ajudar, então poderíamos discutir isso. Então, são essas vertentes que nós temos de discutir e que discuto que eu discuto com muitos estudantes, que é para eles encarar no material e poder seguir carreiras como a do Nadir. Pois. Nadir, com base na questão que eu fazia ao Samuel, o casamento entre aquilo que nós escolhemos, o curso que nós escolhemos seguir como formação, deve necessariamente ter um casamento com o trabalho que nós fazemos. No seu caso em particular, houve este casamento? Até que ponto o amor pela nossa formação, por aquilo que nós fazemos, pesou para o Nadir, gestor de uma multinacional que nós temos hoje? Bom, primeiramente dizer que o curso, né, que eu escolhi foi por amor, o curso de Engenharia Civil. Enquanto eu cursava o ensino secundário, eu já era apaixonado por obras. Quando eu passasse por uma rua e eu via um edifício sendo erguido, eu sabia já de antemão que era aquilo que eu queria fazer. Então, a minha escolha foi muito simples ao ingressar para o ensino superior, Engenharia Civil. Terminando o curso, né, eu continuei trabalhando em Engenharia Civil, entrei para a Val, continuei aplicando tudo que eu aprendi na faculdade, né, no ensino superior, e essa questão de mudar para liderança, eu digo que foi a liderança que me escolheu. Essa profissão de trabalhar com pessoas, gerir pessoas, cuidar de pessoas, eu digo que foi a profissão que me escolheu. E nesse momento eu percebi também de que era aquilo que eu queria fazer, né? Então, acho sim que é importante que haja um casamento, né, daquilo que nós tivemos como formação e daquilo que nós vamos praticar. E por que eu digo isso? Eu hoje sou gestor de pessoas, eu cuido de pessoas, eu tento motivar essas pessoas, mas eu tenho que ter a componente técnica, eu tenho que saber do que eu estou a falar com essas pessoas, eu tenho que entender a linguagem daquelas pessoas, porque elas vão ter preocupações.
quando elas apresentarem as preocupações, quer preocupações pessoais, que são ligeiramente mais simples de serem entendidas, não de serem resolvidas, de serem entendidas, nós temos que dar toda a atenção e tentar solucionar. Mas quando elas trouxerem questões, preocupações técnicas, eu, como gestor, tenho que estar à altura para poder ajudar também aquelas pessoas. Então, tem de haver este casamento. Tu tens que ter a componente técnica e tu tens que ter a componente de gostar de trabalhar e lidar com pessoas. Pois. Porque liderança, na verdade, é um sentimento, né, que nós expressamos por ações e que nos ajudam a mobilizar pessoas, né, para um determinado objetivo, né? Se eu, como gestor, tenho um objetivo, eu não vou construir esse objetivo sozinho. Ninguém constrói uma empresa sozinho, ninguém faz uma empresa locomover sozinha. Nós precisamos de pessoas. Qualquer área precisa de pessoas. Então, nós temos que ter as pessoas a entenderem o meu objetivo, que tem que ser o mesmo que as delas, e juntos podermos trilhar juntos para o objetivo. Então, é preciso haver esta relação de pessoas, né? Gostar de pessoas, e temos que também ter a componente técnica para a gente perceber como fazer estas pessoas caminharem até o objetivo. Pois, eu vou voltar a colocar uma questão relacionada a este último aspecto que referia, mas permita-me, antes recordar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que podem enviar questões para nós a partir das redes sociais do Mosef Young Leaders, nomeadamente o Facebook e o Instagram do Mosef Young Leaders, questões que gostavam de colocar aqui aos nossos painelistas. Temos o caso de sucesso do Nader, mas temos também o Samuel, que se calhar pode ajudar a esclarecer algumas questões de alguma orientação de um caso concreto de um dos nossos telespectadores. Então podem enviar Facebook e Instagram do Mosef Young Leaders, que nós vamos colocar as questões aqui aos nossos painelistas. Nadir, do que vejo no seu percurso nos últimos 8 anos, abraçou desafios em setores diferentes de uma empresa que trabalha na mesma área. Eu vejo, por exemplo, que em 2014 estava a trabalhar com gestão e manutenção de vagão e controle de investimentos da gerência e manutenção. Depois, em 2016, passa a assumir a gestão e manutenção de rodantes. Com base nisso e com base no aspecto que fazia referência a gerir pessoas, a questão que eu gostava de colocar a seguir é qual é a importância de fazer a atualização e o update do conhecimento. Estamos a dizer que nós nos formamos numa área, que nós temos conhecimentos acerca de uma área, abraçamos um primeiro desafio na nossa carreira, mas a instituição em que estamos inseridos nos atribui novos desafios. Até que ponto não pesquisar, não investigar, não fazer o update dos nossos conhecimentos pode limitar o nosso crescimento e qual é o potencial desta investigação para nos tornar grandes dentro daquilo que nós fazemos? Com relação a esta questão de eu ter passado por diversas áreas, como eu referenciei, né? O Grupo Val, ele tem uma política, né? Se ele identifica num jovem o potencial de liderança, obviamente que este jovem tem que estar preparado na componente pessoas que eles já determinaram, já viram aquele potencial no candidato e tem que ter a componente técnica, né? Então, ao assumir uma liderança com muitos trabalhadores, com várias áreas, tu tens que saber a parte técnica das diferentes partes daquela companhia. Então, este percurso que eu tive no Grupo Val, em particular na Cala Logistics, foi exatamente o update que eu precisava e que o meu gestor identificou que eu precisava para conhecer todo o processo, toda a empresa. Então, eu inicialmente comecei na minha área de formação, que era a manutenção de linhas. Ele identificou que eu conseguiria associar outra área a que eu já tinha. Eu abracei este desafio também
e depois eu passei para a área de operação, que é um pouco fora da minha área de formação, mas da minha formação acadêmica, né? Mas já na empresa eu estava num outro ramo, que era gerir pessoas, né? Então, abracei esse novo desafio e fui andando em quase todas as áreas da empresa, que é para conhecer o processo todo da companhia e chegar onde eu estou hoje, né? Então, eu só tenho a agradecer à companhia, né? E por ter identificado esse potencial, por ter me colocado em todas as áreas, para eu ter a noção de como funciona todo o processo da companhia e poder assumir a cadeira que eu ocupo hoje, né? Então, esse foi o meu pequeno trajeto. Com relação à investigação, eu falei logo no início, isso eu acho que tem que ser uma cultura. Nós, jovens, temos que gostar de querer aprender mais. Nós, jovens, temos que gostar de querer saber um pouco mais, até de outra área que não é a minha área de formação. Porque a liderança é isso, né? As oportunidades, elas podem aparecer não necessariamente na área que você está a exercer a sua atividade. As oportunidades podem aparecer em outras áreas. Então, você tem que estar preparado para essas oportunidades. E como é que você se prepara? Todos os dias, você tem que querer aprender. Nós falamos lá na companhia que nós temos que estar o tempo todo preparado, né? E estar o tempo todo preparado, obviamente, passa por a gente ler, pesquisar. Para mim, em particular, a melhor forma de aprendizado é a leitura, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto de ler muito, tem muitos livros, muita bibliografia para ser pesquisada. Então, é isto que eu recomendo para os jovens. Estar constantemente a ler, porque as oportunidades, elas podem surgir em áreas diferentes daquela que hoje você exerce a sua atividade. Então, nesse momento, você tem que estar preparado. E um último ponto, eu acho que é importantíssimo, para além de ter a oportunidade, para além de você ser uma pessoa que autodesenvolve-se, você tem que ter um bom coach, tem que ter um bom líder. Aquela pessoa que identifica o seu potencial, aquela pessoa que te encaminha, mesmo que seja para uma outra atividade, uma outra área, aquela pessoa que te dá o feedback, seja ele negativo, quando você necessitar, né? Então, é a pessoa que vai puxar por ti. É necessário, é fundamental que esses 3 pontos andem juntos para que você tenha sucesso, seja jovem ou não, na carreira. Hoje, Samuel, tendo em conta a sua experiência de trabalho em Moçambique e na Bélgica, mas eu gostava de lhe convidar a olhar para a nossa realidade cá no país. O cenário, um líder, aquele que nos acompanha, vê as nossas capacidades, vê que eu tenho uma formação em engenharia, mas tenho muitas habilidades para a gestão de recursos humanos, por exemplo. É característica a existência deste coaching em Moçambique, de acordo com a sua visão. Esse é um primeiro aspecto que gostava que comentasse, mas também gostava que comentasse o aspecto que referia-me a ele anteriormente, que é a afirmação sem conhecimento não se pode empreender. Para a primeira questão, não, ainda não é característico nas nossas instituições hoje de termos líderes preparados e capazes de fazer coach aos operadores. Nós hoje ainda temos uma liderança em que os líderes não são necessariamente líderes, mas são managers, são chefes. Então, isso dificulta muito o desenvolvimento das pessoas. Eu tive a sorte de ter que mesmo depois de muitos anos vamos a trocar experiências, como eu já fiz referência ao João Cunha, mas não é triste de muitas empresas. Ontem falava com uma colega, com uma nossa que está em Moçambique, que esteve a trabalhar, a estudar no Chile, em que diz que está na empresa e agora se muito frustrada na empresa, porque ela sente que tem muito a dar, sente que a empresa pode desenvolver, mas tem um líder que não lhe permite se exprimir. Então, isso é um aspecto que nós temos mesmo que trabalhar a nível da nossa nação. Mas deixe-me referir que não é somente em Moçambique.
mesmo aqui na Bélgica temos ainda os mesmos problemas. Eu tive a ocasião de contratar algumas pessoas para trabalharem no coisa do gabinete e a minha filosofia é diferente. A minha filosofia é tu és capaz de fazer o trabalho, então faça. Eu trabalho com as pessoas e não me meto no trabalho das pessoas. O contrário, pergunto ainda às pessoas, olha lá, como tu fazes o teu trabalho? Então, essa é a minha forma de dar às pessoas. Mas e sentia que essas mesmas pessoas, olha, eu me sinto muito bem a estar contigo, contrariamente às outras empresas que já trabalhei na Bélgica, e as outras faziam referência a grandes empresas, e que eu me sentia satisfeito por isso. Então, essa é uma das coisas que ainda não acontece nas nossas instituições, infelizmente, porque muitos líderes não conhecem necessariamente o seu trabalho. E o trabalho de liderança não é o trabalho de chefe. E os líderes têm que sair dessa posição de eu sou chefe, sou média, para dizer não, afinal de contas eu sou líder. Eu é que tenho que dar incentivo a essas pessoas fazerem um trabalho. Mas isso passa por muitos aspectos que o Nadir fez referência. É preciso que os líderes decidam que tenham que desenvolver. É preciso ler, é preciso passar a assistir às conferências e estar aberto a escutar as pessoas. Nós atingimos um nível hoje em que os subordinados não são os mesmos que de 50 anos em Moçambique. Muitos subordinados têm capacidade e têm a poder fazer o trabalho melhor que líderes. Como eu já disse, aqui mesmo na Bélgica eu contratei alguns estudantes em que 2, 3 dias faziam o trabalho de uma forma fantástica. Então eu aprendia com essas pessoas e eu não tenho medo de aprender pessoas. Então os líderes mesmo é que se meter na posição de não, nós também podemos aprender e podemos trocar experiências com os estudantes. Então, infelizmente, ainda não temos esse nível de trabalho que nós temos que realmente. Para a segunda questão que referência foi com relação Falava em relação ao conhecimento, e ia pedir mesmo que resumisse em relação a esta questão do conhecimento. Eu gostava que comentasse a afirmação que eu coloco, que é a seguinte: sem conhecimento não se pode empreender. Impossível. É preciso aprendermos. É preciso aprender, é preciso estudar, é preciso lermos bastante, é preciso passarmos formações, porque é preciso ter conhecimento. Nós vemos muitos negócios, eu mesmo comecei os meus aqui na Bélgica e perdi muito dinheiro, perdi muitas oportunidades, e quando olho para trás, digo, era mesmo infância, não sabia. Então, com o tempo, e eu fico feliz de ouvir o que o Nadir diz, essa aprendizagem constante dos dias, isso é uma coisa que faço, e que faço referência ao livro, para poder acompanhar os estudantes e algumas pessoas que foram ao livro, que eu faço referência à necessidade de estudar todos os dias, de aprender todos os dias novas maneiras de fazer as coisas, seja de falar, dar, etc. Mas é preciso realmente estar em constante preparação, estar prestes para quando as oportunidades surgirem. É aí que surge, por exemplo, do meu livro, Ready for Your Next Job Interview. Quer dizer, não espere a entrevista de trabalho, está preparado. Prepare-te todos os dias, porque essa entrevista chegar um e outro dia. Ok. Samuel, de acordo com o que eu li da Cancel Recruitment, ela tem como foco prestar assistência a multinacionais, pequenas e médias empresas em Moçambique a buscar executivos, consultores para satisfazer as suas necessidades. Eu gostava de lhe fazer uma provocação, não sei se me permite. Nós temos cá em Moçambique não só muitas situações de jovens nas empresas com conhecimento, com capacidade e com experiência para assumir cargos de liderança dentro das instituições, mas vê muitas vezes esses cargos de liderança a serem ocupados por pessoas que vêm de fora, contratados no estrangeiro. Vamos assumir que é em função do conhecimento, se calhar, que as pessoas têm. Mas até que ponto se está a não dar oportunidade a jovens com conhecimento e capacidade? O Nadir partilhava aqui a experiência de que na instituição em que está, cerca de 90% da liderança é jovem e é moçambicana, mas não é o mesmo cenário que vemos em muitas instituições. Eu acho que o cenário ele está agora a mudar. É verdade que nós tivemos durante muito tempo e temos a ideia de que o que for é melhor do que está. Isso é verdade. Mas o cenário vai mudar. É preciso ver também a questão de recursos humanos. É um aspecto que é novo ainda na nação.
nós não tínhamos há um tempo essa questão de olhar para os humanos como algo importante na sociedade. É verdade, sim senhor, que a parte das empresas prefere recrutar estrangeiros ao invés de nacionais. Dois aspectos. O primeiro é que muitos jovens também não acreditam neles. Quando tu não acreditas, é complicado que sejas visto. Esse processo de aprendizagem constante, esse processo, essa questão de parecer, dizer eu sou capaz, eu posso fazer, é um aspecto importante. Vou fazer uma crítica a nós mesmos jovens. Mas as empresas têm, durante muito tempo, tiveram a cultura de é preciso recrutarmos pessoas que vêm de fora, porque as pessoas estão de fora, é preciso recrutarmos estrangeiros, porque os moçambicanos não são capazes de fazer o trabalho. Mas o cenário está a mudar, como eu dizer, podemos ver o exemplo de DIR, mas podemos ver o exemplo, como eu disse anteriormente, do Porto de Maputo. Na altura em que comecei no Maputo, a maior parte dos gestores eram estrangeiros. Mas vamos ver agora, por exemplo, a maior parte, não mentir, mas uma boa parte agora são gestores realmente moçambicanos, o CEO e aí em diante. Então, o cenário, a ideia rodando, e acho que devemos continuar na mesma direção. Pois, Nadir, eu sei que na Vale há muitos líderes jovens moçambicanos, mas qual é a sua percepção em relação a este aspecto, a problemática da preferência por contratar líderes estrangeiros em relação a nacionais? É uma questão da nossa juventude não estar ainda preparada para assumir determinados cargos de liderança, ou é preciso também haver maior abertura por parte das instituições? Tá, eu vou responder de duas formas, né? Primeiro usando como exemplo a Vale, né? E depois vou responder falando um pouco das empresas do país. Para a Vale em particular, este negócio de mineração é um negócio recentemente novo em Moçambique. E obviamente que nós jovens, e assim como os moçambicanos, estávamos despreparados para este negócio, né? Então é natural que se traga gente com mais expertise, né? Numa primeira fase, né? Nós na Vale temos um programa que se chama Deixe o Seu Legado, em que esse estrangeiro, né, que tem mais expertise, ele seleciona dentro da sua equipa um potencial sucessor. E esse potencial sucessor funciona como se fosse a sombra do seu líder. Então, tudo que o seu líder faz, sabe, ele tem um período, né, para fazer a transição, né? Passar conhecimento, mostrar como é que é a gestão do processo, como é que é a gestão das pessoas. Então, para a Vale é natural que inicialmente se tenha muitos estrangeiros, porque o negócio é novo. Nós não trabalhávamos com mineração. Mas, como eu referenciei, nos últimos anos, nós temos vindo a notar um crescimento muito grande no desenvolvimento dos jovens moçambicanos, e por isso é que a Vale e as empresas do grupo começaram a apostar nesses jovens moçambicanos, né? A Nacala Logística é exemplo disso. 90% dos jovens moçambicanos são líderes. Eu acredito que, pouco a pouco, né, mais jovens irão ocupar os lugares que hoje são ocupados por estrangeiros. Isto é a Vale, né? Eu concordo com o que o Samuel falou, né? Em Moçambique, nós ainda temos algum preconceito em colocar os jovens moçambicanos em posições de liderança. Pode ser exatamente pelo que ele comentou, porque o jovem ele não se enxerga como alguém capacitado para ocupar aquele lugar. Esse é o primeiro ponto. E isso as empresas também percebem quando vão fazer uma entrevista, né? Quando vão conversar com o jovem. Pode até não parecer, o jovem pode não perceber isso, mas nota-se. E as empresas também notam isso, né? Porque também tem pessoas especializadas a fazerem aquela entrevista. Os olheiros. Né? Exatamente. Então, é preciso que nós, jovens moçambicanos, nós tenhamos convicção de que nós somos capazes. Você tem que estar preparado, mas para isso,
eu vou usar de novo a frase que eu usei antes. Para isso, você tem que estar constantemente preparado. Constantemente preparado. Quando a oportunidade aparecer, você está preparado. Então, mais uma vez, nós temos que estar constantemente em update. Leitura, literatura, investigações, pesquisas, que é para estar constantemente preparado. Hoje temos cerca de 5 minutos para fechar o nosso painel, o nosso tempo passa rápido. Uma questão que eu gostava de lhe colocar, Nadir, em forma de últimas considerações, é as ambições profissionais, elas são importantes para o nosso desenvolvimento como profissionais, como líderes. Onde é que o Nadir quer chegar? Primeiro dizer que a ambição é o que nos move, né? Se nós não traçarmos um objetivo, para nós estará bom em qualquer lugar, porque eu não sei onde eu quero chegar, né? Então é necessário você saber onde você quer chegar. Eu tenho a ambição de continuar a minha progressão na companhia onde eu estou, né? Porque eu me sinto bem, eu sinto que a empresa me valoriza, eu sinto que a empresa tem princípios fortes que passaram a ser os meus princípios, né? Os meus valores são iguais aos valores da minha companhia. Então, eu quero continuar na minha companhia e eu quero continuar crescendo. Hoje eu estou como administrador e eu espero que daqui a 2, 3, 5 anos, os anos que forem necessários para eu ter a maturidade necessária, chegar a atingir o cargo de CEO da companhia e por aí, né? Esse é o meu objetivo. Pois. Samuel, qual é a importância de sabermos o que é que nós queremos ser daqui a 20, 30 anos dentro da nossa carreira? Olha, isso é o que nos guia todos os dias. Isso é o que nos guia todos os dias. E essa energia que precisamos para funcionar, para saber o que vamos ler, o que vamos estudar, quais são as empresas que nós queremos trabalhar e saber disso faz-nos estar preparados para as oportunidades quando elas chegarem. E isso é primordial, primordial. Eu tenho um modelo de CV meu, criado por mim, que acredito que é um pouco revolucionário, porque eu faço uma parte do CV em que eu quero a dissertação das pessoas que me expliquem, afinal de contas, onde é que elas estão, onde é que chegaram ali e onde é que querem chegar. Eu acho que é, para mim e para todas as empresas que forem recrutar pessoas, isso aqui é o primordial. Eu quero saber que esta pessoa, o que é que vem fazer, o que é que está aqui. O Nadir falou de valores da empresa relacionados com os valores que são os seus. Isso é que eu quero sentir na pessoa, poder saber se podemos continuar juntos, posso contar com essa pessoa para o desenvolvimento da minha. Então, ter objetivos para todas as pessoas que nos assistem hoje, eu gostava de lhes incentivar a terem um objetivo de vida. É preciso saber o que nós queremos. Nós estamos aqui, nós precisamos, né? Qual é o nível que queremos atingir daqui a 2, 3, 4, 5, porque é que nós podemos escolher os cursos, escolher os lugares para frequentar e toda uma série de coisas que são importantes para a nossa carreira profissional, mas também pessoal. Hoje, a terminar, eu gostava de lhe convidar a fazer um exercício de, em 30 segundos, deixar uma mensagem à nossa juventude sobre o assunto de que tratávamos hoje. Olha, primeiro é que estamos num período um bocadinho difícil. Neste período é um período de muita incertitude e é preciso ficarmos convictos de que essa situação vai passar e que nós, como moçambicanos todos, temos capacidade e potencial para vencermos esta fase e fazermos com que a nossa economia evolui. Nós estamos a falar hoje de empreendedorismo, estamos a falar de liderança. Nós temos líderes, temos pessoas capazes de empreender em Moçambique. O que nós temos que fazer agora é nos sentirmos capazes, sabermos que sim, agora sim podemos ter e trabalharmos nessa vertente para que possamos meter em prática quais são as nossas capacidades. E leiam o meu livro. Pois, muito bem. Nadir, a fechar, últimas considerações. Há muita gente que deve inspirar-se no seu exemplo, no seu percurso. Que mensagem deixa a essas pessoas que gostariam de trilhar o seu caminho, caminhos semelhantes, crescer na sua carreira? Primeiro, todo mundo quer o sucesso, né? Só que antes de você querer o sucesso, você tem que definir o que é o sucesso para si, né? Duas questões que estão associadas à definição do sucesso o que eu quero ser
e onde eu quero chegar. Isso é o sucesso. Se você conseguir responder essas duas questões, você tem a definição do sucesso. A outra questão que eu coloco aos jovens é, por mais bom, por mais talento que você tenha, você tem que ter caráter, né? As empresas, hoje em dia, e o Samuel pode comprovar, elas contratam pessoas também pelo seu caráter. Então, não adianta eu ser muito bom se eu não tiver um bom caráter. Então, aos jovens eu recomendo, primeiro, autodesenvolvimento, estar constantemente preparado para as oportunidades que o mercado oferecer, e segundo, é que as pessoas tenham caráter. Quando eu digo caráter, é ter uma boa índole, né? Serem pessoas honestas, confiáveis, porque só assim as empresas também vão confiar nessas pessoas para qualquer que seja a posição, né? Trabalhar com pessoas confiáveis é o que toda empresa deseja, né? E eu tive a oportunidade de trilhar o caminho que fiz, né? E cheguei onde cheguei, porque as pessoas confiaram em mim. E confiaram em mim porque eu mostrei a confiança para estas pessoas. Então é importante que os jovens tenham também este tema, caráter, como um ponto importantíssimo para poder crescer profissionalmente. Muito bem, resta-me apenas agradecer aos meus dois oradores por estes minutos de conversa, agradecer a si, caro telespectador, e espero que esta tenha sido uma sessão de muita inspiração, de orientação vocacional a ser transmitida em direto pela televisão. Nós voltamos mais tarde com mais uma sessão de reflexão no Museu Young Leaders. Até lá.